Seja bem-vindo aqui a esse canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra, e aqui eu falo sobre uma nova maneira de enxergar a saúde mental, uma perspectiva dimensional e baseada na personalidade. E aí você já entende por que eu estou falando disso neste vídeo aqui sobre essa segunda parte dessa série sobre Tremembé, que é essa série da Amazon Prime aí do Prime Video, e que trata, né, desse tema importante da personalidade antissocial, né? Eu vou reiterar aqui uma coisa que eu falei na abertura do vídeo passado. A imensa maior parte das pessoas que têm transtorno mental, elas não são violentas, elas não fazem mal para as outras pessoas, e muito mais frequentemente elas sofrem violência do que elas causam violência, e a maior parte das pessoas que comete crimes violentos, elas não têm transtornos mentais. Isso é uma coisa que é relevante, que a gente se acostume com o fato de que faz parte da nossa natureza humana, muitas vezes, ser violento, e que muitas pessoas são violentas sem que elas tenham transtornos mentais. Porém, existem alguns transtornos mentais, especialmente aqui o transtorno da personalidade antissocial, em que as pessoas são propensas à violência, né? Então, a gente pode entender isso a partir do desenvolvimento da personalidade dessas pessoas, de uma baixa amabilidade centralmente, como eu falei, e a apresentação dessa baixa amabilidade de uma frieza em relação ao outro, uma falta de calor diante do sofrimento do outro, de indivíduos que têm uma dificuldade em compartilhar o sofrimento do outro, são indiferentes a esse sofrimento, são indiferentes ao efeito que o próprio comportamento tem sobre os outros, não se importam, portanto, de explorar o outro, de usar o outro como um instrumento, como um objeto, um instrumento, uma ferramenta para obter o que querem. E que isso muitas vezes é passar brutalmente pelo outro, como são os exemplos de algumas das pessoas retratadas aí na série. Muitas das pessoas não têm uma restrição alguma de cometer crimes gravíssimos, passando por cima dos outros, destruindo as pessoas literalmente, matando as pessoas, para conseguir o que elas querem. Como vários exemplos ali dos personagens da série que são criminosos muito importantes, né, que cometeram crimes graves e que adquiriram chamaram muita atenção do Brasil todo, né? Nem todos ali são homicidas, existe crime sexual também, né? Que são uma outra maneira hedionda de causar dano ao outro, né? Com um objetivo pessoal, de prazer, de uma maneira bastante hedionda e brutal. E certamente a gente vai encontrar muitas dessas pessoas com uma características de personalidade muito coerentes com a personalidade antissocial e eventualmente com a personalidade, com a psicopatia, como eu falei no vídeo anterior. Se você não assistiu, assista, tem lá uma descrição do quadro clínico, mostrei exemplos, falei da classificação contemporânea, tá? Agora, um aspecto que eu também falei é como que a gente percebe, como é que a gente identifica isso. A maior parte dessas pessoas que têm personalidade antissocial e ou psicopatia, elas não aparecem no consultório dos profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras. Essa é a verdade. Então, uma parte muito considerável dos estudos sobre essa população surge em contexto forense, em contexto de um profissional avaliar um paciente que está sendo, de um indivíduo, um réu, que está sendo ali alvo de uma ação judicial, penal, e o indivíduo vai ser avaliado, né? E faz parte muitas vezes da avaliação, o juiz considera relevante decidir se o indivíduo tem psicopatia ou não, se ele tem personalidade antissocial, né? E claro que tem uma dúvida, porque o indivíduo, naturalmente, as pessoas que têm essas características não tendem a exibi-las, eles tendem a, inclusive, muitas vezes com uma máscara de sanidade, com uma máscara de normalidade, ocultar essas características. Algumas pessoas conseguem perceber isso melhor, algumas pessoas, infelizmente, não percebem e vão levar décadas próxima de uma pessoa dessa, sofrendo enormemente, para conseguir, por fim, perceber que ela está lidando com alguém que é indiferente ao sofrimento dos outros, que é indiferente ao sofrimento próprio dessa pessoa com quem ele reside. Ou seja, a maior parte dessas pessoas não está no sistema prisional. Elas não cometeram crimes hediondos, mas elas têm um estilo de lidar com os outros que é um estilo de entender que o outro ele é um instrumento, ele é uma ferramenta e que se ele sofre, não importa. Que o que importa são os objetivos pessoais do indivíduo, desse indivíduo portador desse estilo interpessoal, qualquer que seja esse objetivo que ele tenha.
Agora, claro que no sistema prisional essa população é sobre-representada, né? Então tem uma porcentagem muito grande dessas pessoas, números que por vezes beiram 50% da população de criminosos que tem transtorno de personalidade antissocial, e uma porcentagem menor, porém muito relevante, que tem as características de uma psicopatia, uma forma mais grave, com mais antagonismo, com vulnerabilidade ao estresse, com indivíduos que têm uma capacidade criminal bastante desenvolvida, né? Como eu descrevi ali também no vídeo anterior, à luz da classificação atual do DSM ou ali do checklist do Robert Harry, que é um instrumento validado para esse tipo de avaliação. Justamente, como é que a gente faz essa avaliação? O indivíduo no contexto forense, ele tem uma ficha do indivíduo, ele tem uma descrição, ele tem o que aconteceu, ele tem relatos. Isso é algo que vai ser relevante. Agora, o profissional, claro que ele tem métodos para avaliar isso e de confrontar o relato do paciente com fatos, com outras informações que se obtém. Porque, concretamente, muitas vezes a gente envia para os nossos pacientes inventários de personalidade, inventários baseado no modelo dos 5 fatores, e um paciente tem pouca razão para dizer que ele é insensível, que ele não se importa com o outro. Tá lá, uma pergunta, o indivíduo pode perceber em si essa característica, e da mesma maneira como ele mente para os outros, ele vai lá e coloca uma parte, ali um elemento que é mentira. A verdade é que a maior parte das pessoas tem dificuldade de admitir suas próprias vulnerabilidades, mas aqueles que têm essas vulnerabilidades específicas do comportamento antissocial, da personalidade antissocial, vão fazer isso muito mais. E aí surge, que é o tema central aqui do nosso vídeo, o teste de Rorschach. E aí, como é que fala essa palavra complicada? É Rorschach. Cada lugar tem de um jeito. Eu estou aqui pegando a maneira como eu vejo os americanos falando, mas é um sobrenome e cada um fala da maneira como achar mais conveniente, né? Que é um teste, famoso teste do ink blot, o teste das manchas de tinta, em que o indivíduo, em que se usa pranchas, né, para identificar o que o indivíduo vê, para o indivíduo narrar, descrever para o examinador o que ele vê nessas pranchas, que são 10, né, que são apresentadas. Esse teste foi desenvolvido por um indivíduo que chamava Rorschach, que quando ele percebeu que pacientes poderiam, que o relato do paciente ao ver manchas ambíguas teria uma porta de entrada, uma maneira de avaliar elementos internos do funcionamento mental dessa pessoa. E que, na medida em que o indivíduo não sabe o que a resposta dele implica, não consegue impedir que o examinador perceba o que acontece, não consegue mentir, não consegue ocultar, né? Essa é a tese, né? E como uma hipótese científica, o que a gente precisa é demonstrar isso, né? E padronizar essa avaliação, porque não adianta que o indivíduo que desenvolveu esse teste e seus alunos em volta consigam fazer isso. O que a gente precisa é que um teste seja confiável, quer dizer, que as pessoas diferentes, com treinados em lugares diferentes, consigam chegar à mesma conclusão. E que esse teste tenha implicações relevantes, que tenha um significado relevante para a tomada de decisão, para que aquele indivíduo que está examinando o paciente contribua para uma tomada de decisão. Seja um profissional num consultório, seja até um juiz que vai tomar uma decisão. E a gente está falando disso aqui nesse vídeo sobre a série, especificamente porque levantou-se na série que esse teste foi aplicado em vários desses criminosos, em alguns que estão lá, que menciona a série, a Suzanne von Richthofen, o casal Nardoni, etc., e outros até que não foram ali citados, mas que, se você procurar na mídia, receberam esse teste, e que por não, entre aspas, não passar, não serem aprovados no teste, não receberam a progressão de regime, foram considerados que não tiveram o seu arrependimento, não tiveram ali o seu adequado processamento do que eles fizeram. E aí teria um risco de uma reincidência. E a questão central é, será que esse teste é válido? Será que esse teste ele pode ser usado? Será que ele deve ser usado? Será que essas implicações são isso mesmo, né? E a literatura não poderia ser mais confusa para isso, né? Por um lado, algumas pessoas defendem esse teste apaixonadamente, dizem que é uma maneira valiosíssima, indispensável para acessar o real funcionamento mental, né, dos indivíduos que
tem essas psicopatologias graves, que tem uma propensão, por razões óbvias, a ocultá-las dos examinadores. Por outro lado, outras pessoas descrevem que o modelo de descrição da personalidade não é válido, que o teste não conseguiu atingir os níveis suficientes de confiabilidade e validade, nem com revisões, nem com novos modelos, nem com aprimoramentos recentes dos últimos 10, 15 anos, não conseguiu se sustentar ali parâmetros científicos mínimos, né? E o que eu acho pessoalmente sobre isso? Primeira coisa a ser falada aqui é que esse é um teste que ele só pode ser aplicado por psicólogos. Eu, como eu falei na abertura desse vídeo, eu sou psiquiatra, né? Então, realmente, eu não tenho acesso ao treinamento, eu não tenho acesso às pranchas, eu não tenho acesso ao material. É proibido para que eu possa comprá-los e estudar. Agora, eu posso ler a literatura, eu posso ler os estudos que foram publicados em revistas científicas após uma revisão por pares. E o resultado desses estudos, a mim, não impressiona. A mim não traz uma sensação de segurança e de validação suficiente. Muito do que eu leio e que estudo sobre personalidade, é basicamente isso que eu estudo hoje, o que a gente vê é uma tentativa de valorização do teste para a descrição de elementos de funcionamento da personalidade que a gente chama de nível de funcionamento de personalidade, organização da personalidade. Isso é valioso, isso é muito importante. Eu falei no vídeo anterior sobre o modelo alternativo dos transtornos da personalidade, eu foquei muito nos fatores de personalidade mal adaptativos, nas facetas mal adaptativas, que são baseadas no Big Five, mas acima delas tem um fator geral de personalidade, que é esse nível de funcionamento. E ele tem uma origem nas teorias psicodinâmicas, psicanalíticas. Isso não torna essa descrição inválida, essa ideia de um fator geral de personalidade, e eu falei com muito detalhe disso aqui nos vídeos do MPD, do modelo alternativo. Tem um vídeo no canal sobre o nível de funcionamento da personalidade, tudo lá bem descrito, né? Agora, essa é uma ideia de que talvez um teste como Rorschach possa fazer essa avaliação. Por outro lado, a literatura traz essa hipótese, mas a literatura não efetiva isso, não mostra métodos válidos para que isso seja aplicado. Então, quando a gente vai estudar o modelo alternativo dos transtornos da personalidade, alguns colegas evocam essa hipótese. Puxa, talvez esses testes projetivos ou testes de performance, em que o teste, o Wink Blot Test é um deles, tem outros testes, possam nos ajudar a avaliar o nível de funcionamento de personalidade do indivíduo. Por outro lado, é uma coisa que não foi demonstrado. Agora, qual que é a aplicação desse teste hoje? Eu, pessoalmente, quando solicito avaliação psicológica e neuropsicológica e avaliação de personalidade para os meus pacientes com os parapsicólogos, faz bastante tempo que eu não vejo um teste projetivo nesses resultados. Isso é uma coisa que é relevante. Mas a gente sabe que esses testes são muito utilizados no contexto forense, como eu exemplifiquei aqui. E a pergunta é, a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente está falando de uma série. Será que aquilo que a série dramatizou aconteceu daquele jeito mesmo? Pois bem, eu não consegui acessar os autos dos processos, parece que estão em sigilo, não é uma coisa que qualquer pessoa pode pegar, precisa ou eventualmente ser um membro do Ministério Público, algo do gênero, coisa que eu não sou. Mas ao que parece, pela imprensa, foi isso mesmo, que uma decisão judicial interpretou, leu a descrição que o examinador fez desse teste e tomou uma decisão. Também não sabemos se foi só isso que embasou a decisão do juiz. Eu dei um exemplo do não arrependimento de um cometimento de um crime de um indivíduo que fala, eu estou arrependido? Claro que eu estou arrependido. Olha onde eu estou preso. E que esse não é um arrependimento que a gente espera depois de um cometimento de um ato hediondo. Mas sim, isso é meramente um incômodo, porque aquele ato hediondo não resultou no que o indivíduo queria, que era autonomia e dinheiro, né? O que resultou em prisão e ausência de dinheiro, né? Então, o indivíduo queria algo, ele ganhou o oposto,
tem um arrependimento? Bom, tem um incômodo porque aquilo não foi bem sucedido, mas não é um arrependimento legítimo pelo dano causado, com culpa extensa, proporcional, com grande remorso e a identificação de que fez algo nefasto, com prejuízos enormes, não só para as vítimas, mas para todas as outras pessoas em volta. São coisas muito diferentes. Isso, por si só, já é uma ausência de remorso. Né? E já, talvez, aos olhos do juiz, não seja algo que o torna esse magistrado propenso a conceder uma progressão de regime. Mas alguém poderia dizer, mas o paciente poderia dizer exatamente isso que você falou, de um remorso profundo e que ele está afetado, e aí como é que alguém vai dizer que isso é mentira? Pois é, mas esse é um problema que a gente tem, porque a gente não tem como ler a mente das pessoas. E eu não estou dizendo que esse teste de Rorschach propõe isso, mas a gente vê essa expectativa irrealista de muitas pessoas em torno desse resultado desse teste, que seria como se ele tivesse uma capacidade de leitura de mente, ou talvez um polígrafo, um teste da mentira mental ali, que o indivíduo captura aquilo. Isso não existe. Nós vamos ter que lidar com as limitações que nós temos na relação com as pessoas. E nós vamos ter que ser claros com as outras profissões que muitas vezes dependem dos profissionais de saúde mental, daqueles que estudam saúde mental, que estudam o comportamento humano, que talvez as perguntas que eles façam não possam ser respondidas. Então, esse indivíduo tem uma chance de cometer um novo crime? Olha, será que a gente tem essa capacidade preditiva? Existem outras escalas e avaliações para isso, mas elas não passam por leitura de mente, elas passam por uma descrição do indivíduo e que é, em grande medida, muito baseado naquilo que eu mostrei para vocês do checklist do Robert Harry, que é um indivíduo um dos principais indivíduos responsáveis por descrever a psicopatia. Então, existem instrumentos que têm uma capacidade preditiva limitada, imperfeita. Mas isso não passa por ler a mente do indivíduo, por ler a mente daquele que cometeu um crime. E o que talvez a gente tenha é que ter uma cautela de não exigir de um teste algo que se ele sequer se propõe a fazer. Né? Não, nos meus estudos daquilo que é disponível para não psicólogos sobre o teste, nada consta de uma promessa de ler a mente do indivíduo e ver suas profundezas emocionais e que consiga prever e identificar que o indivíduo vai cometer um crime, que ele tem um planejamento de fazer A ou B, etc. Agora, também é muito importante dizer que em lugar nenhum eu li que o resultado desse teste deve ser interpretado de maneira isolada, mas que o consenso da literatura de personalidade é uma análise multimodal de uma multitude de testes que incluem, obviamente, uma entrevista clínica bem conduzida por um profissional de saúde mental. Tem vídeo aqui no canal sobre entrevista clínica. O recolhimento de todos os elementos disponíveis. Né? Então, certamente, nesses exemplos da série Tremembé, os autos do processo estão repletos de informações sobre essas coisas, sobre o comportamento do indivíduo, sobre como ele lidou com o crime que ele cometeu, e a unidade prisional vai ter outros elementos para oferecer. Agora, a questão vem aqui de por que surge essa pergunta. A pergunta que surgiu ali na série é progressão de regime do indivíduo do fechado para o semiaberto, que o indivíduo dorme na cadeia, ou na penitenciária, sei lá, ou depois aberto, em que o indivíduo tem uma série de restrições, ele não pode sair de certo local, sair de casa à noite, mas ele não está, ele está morando, residindo no próprio domicílio, trabalhando, etc. Ou seja, tem um cenário aqui da possibilidade disso acontecer. Cada país, dentro da sua cultura, dentro de como é que lida com o crime, dentro da sua tradição jurídica, decide o que ele faz com os seus psicopatas. Muitos países do mundo têm prisão perpétua, e aí o indivíduo ele não vai ter uma ressocialização. Ele vai ficar preso para sempre. E pode ser difícil da gente conceber a ressocialização de um indivíduo que cometeu crimes gravíssimos assim. E a verdade é que não tem tratamento para a psicopatia. Psicopatia é uma condição clínica para a qual não tem tratamento disponível no momento. Isso pode mudar amanhã? Pode. Hoje não possui. O que existe é uma forma de psicoterapia que se chama terapia baseada na mentalização para
transtorno da personalidade antissocial, que é diferente de psicopatia. Psicopatia é uma forma de personalidade antissocial mais grave. Para esses pacientes, essa terapia não é aplicada. Isso é um resultado recente de um ensaio clínico muito impressionante, conduzido pelos criadores dessa terapia baseada na mentalização, que é uma psicoterapia interessantíssima e que deveria ser muito mais divulgada, porque ela também é baseada em evidências para personalidade borderline, né, que foi ali desenvolvida pelo Anthony Bateman e o Peter Fonagy. Ou seja, não temos um tratamento para psicopatia. Então, a expectativa de ressocialização, ela é, a meu ver, bastante ingênua para esses pacientes. Então, o Brasil tem serial killers, né, que estão presos e que permanecerão presos. E tem questões de como legalmente alguém pode ficar preso para sempre. Em países outros, eu não vou discutir o tema de pena de morte, né, mas que são indivíduos que vão ficar presos para sempre. Os Estados Unidos tem serial killers que estão presos há 30, 40 anos. Né? Muitos deles morrem na cadeia, porque de fato é um cenário bastante claro de que se trata de um psicopata. Mas vejo que isso surge por um debate de uma progressão de regime. E eu estou aqui propondo um debate de será que a gente consegue prever isso? Porque quando a gente olha para a previsão de comportamento humano ao longo, quando a gente prevê qualquer instância de comportamento humano, qualquer coisa que a gente pode dizer, por exemplo, qual é a chance de um paciente que teve uma depressão ter uma depressão de novo? Qual é a chance de um paciente que teve um quadro de mania, num contexto transtorno bipolar, ter essa mania de novo? E na medicina, globalmente, qual é a chance da recorrência desse câncer? São todas perguntas que são muito valiosas. E responder essas perguntas na medicina e em outras áreas de saúde mental, de questões de transtornos mentais, é dificílimo, é muito difícil prever isso. Então, e aí a questão é de que responder isso com um grau de certeza grande pode não ser possível no momento. E não vai ser puramente o teste de Rorschach que vai responder isso para a gente. Agora, também entendo que não é esse o único processo de tomada de decisão que os magistrados, os juízes lá usam para isso. Só uma cautela que a gente tem é que não é porque algo é usado por uma autoridade, e francamente, não é porque algo é validado por um órgão de classe, que isso faz com que o teste seja um teste que deva ser usado. O que faz com que o teste deva ser usado é a sua validade em si e a circunstância em questão, se o teste se encaixa para aquele objetivo especificamente. O fato de haver uma grande cultura de muitos profissionais que dedicaram a vida a isso também, infelizmente, não significa que o teste deva ser usado. Né? Esse teste tem décadas e décadas, e até recentemente a organização dele e a operacionalização dele era muito ruim. Houve uma melhora recente, mas pela minha leitura da literatura, isso ainda está bastante insuficiente. Pois bem, aqui foi a minha opinião sobre o teste de Rorschach, sobre o teste do Inkblot, testes projetivos de performance para avaliação de psicopatia. Espero que tenha sido útil, que você pode deixar suas dúvidas. Segue aí o canal se você quiser também receber aí esse sininho para você receber notificações de outros vídeos que eu vou postar. Obrigado pela audiência aí, pela atenção e até a próxima.